Oi, pessoal. Para hoje, nós temos então a última parte, né, do capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Nós já fizemos um bom percorrido, né, nestas últimas leituras, nas quais nos foi dando uma aproximação de como Freud foi construindo lá por 1900, isto que de algum modo é a forma de abordagem de um aparelho psíquico, né? Então, é interessante agora esta forma de fechamento, de conclusão, porque eu acho que traz alguns problemas interessantes que se derivam tanto no aspecto epistemológico, ou seja, que lugar se reserva para esta forma de conceptualização e de abordagem muito minuciosa, muito focalizada, que lhe permitia o fato dele estar escutando por bastante tempo a seus pacientes, seus neuróticos, e além da parte, diríamos que seria propriamente epistêmica, de conhecimento, de uma abordagem, de uma tentativa bem ajustada cientificamente, do lado dos materiais, poderíamos dizer, dos elementos, dos conceitos, que na época ele tinha para pensar todo este psiquismo. Por outro lado, bom, este texto tem bastantes elementos que a gente pensa como educam, como formam o espírito, como formam a espiritualidade, o posicionamento subjetivo de aquele que escuta, né? Sentir espírito no sentido mais freudiano, ou seja, aquilo que significa como o elemento da chispa, o elemento da compreensão de um xiste espirituoso, né? Há alguns termos que foram traduzidos para fazer essa tradução do termo Freud, que escolhe Freud, né, de sleep apparat, que assim como eu leio, né, o texto na sua versão, então havia uma possibilidade de não estar traduzindo como aparato psíquico, sino mais precisamente o termo seria aparelho da alma, né, da ânima. Então é uma tensão que se cria aí quando se escolhem os termos. Parece que Freud quería de algún modo discriminar o que era psíquicamente y quería ir una abordaje más aberta, que pudiese contemplar diferentes aspectos que propriamente o psiquismo parecía un termo muy reservado para a psiquiatría ou para a filosofía, né? Então, nesse sentido, a gente vê que ele vai ingressar nesta parte F, que ele intitula O Inconsciente e a Consciência, traço, realidade, e aborda entrando numa problemática que ele costumou de algum modo a colocar, ou seja, como ele foi imaginando este aparelho como um aparelho frouxo, virtual, circunstancial para o momento clínico que ele estava vivendo na época, ciente de que, na medida em que os estudos dele, que sua prática clínica fosse trazendo mais elementos, ele estava totalmente disposto a jogar toda essa forma de construção metapsicológica que ele tinha feito, para desse modo poder trazer novos elementos. E isso de fato aconteceu, isso de fato acontece, né? A gente depois vive algumas décadas em períodos onde o grupo dos psicanalistas que iam estudando puxavam mais para aspectos fantásticos, mitológicos, ora puxavam mais para aspectos linguísticos, estruturais, matemáticos, topológicos, lógicos, enfim. Essa disposição que eu acho muito legal, que desde o início se colocou a teoria em um lugar secundário da experiência clínica, ou seja, se a experiência trabalhava por cálculos e tentava dar compreensão para fazer transmissível, poder situar o que ia acontecendo nesses vínculos que
os pacientes estabeleciam com o analista e essa forma particular de trabalho que era a escuta singular de cada um, bom, isso tinha que ser preservado, né? Daí então ele diz, olha, tem que levar a pensar que esses componentes, como as falas dinâmicas de recalque, as falas de determinado representante ir romper na consciência, um grupo na construção de pensamentos inconscientes, projetar-se em bloco, como formas de sonhos, ou em lapsos, em equívocos. Bom, em tudo isso, ele queria pensar, ora como? Logo de um processo psíquico que estava se transformando em inconsciente, aparecia em uma outra cena, em um outro registro, né? Como se fosse uma retranscrição, uma transcrição, e desse modo haveria mudanças de localização virtuais, né? Por outra parte, ele pensava que talvez existissem mais elementos flexíveis em lugar de localizações. Ele pensava que eram fluxos de conexões, fluxos de catexias, de conexões, onde determinados grupos de pensamento ora se colocavam em uma conexão energética, diríamos, inconsciente, ora consciente, que afetava por inervação, né? Como se fosse por uma forma de que do psiquismo chegava por ramificação, por contato, a todo o resto do organismo, ou de toda a complexidade do psiquismo. Enfim, ele vai então colocar o importante dessa ideia de que não está nem no psíquico a pura representação, né, ou a pura distinção entre diferentes representações, e também não estaria localizado no sistema orgânico como tal, né? Ele diz entre, né? É interessante porque busca manter sua flexibilidade sem situar-se em campos, norteando pela tarefa clínica, por isso que acontecia com ele e os pacientes, independente de situar-se de um ou outro lado. Assim chega a situar que, na época, era diferente a concepção que tinham os filósofos da época do inconsciente da que teria ele, que trabalhava com seus pacientes no sofrimento psíquico, né? Cita então Lipp, 1897, na página 636, para que o trabalho com o psiquismo fazia distinção entre que era um problema, né, e não tanto do psiquismo, sino da psicologia. O problema era da psicologia, se sustentaria o psiquismo como consciente, né? Se significava que fosse psíquico, necessariamente consciente, mas que, no entanto, podia reconhecer processos psíquicos inconscientes. E desse modo a gente vê que surgiram diferentes possibilidades, então, de abrir espaço a todas essas pesquisas, avanços, teorias, idas, voltas que Freud ia fazendo em seus textos, né? E de fato deu alguns mal-entendidos. Por exemplo, o fato de pensar que existiriam estratos, níveis, né? Um subconsciente, palavra que Freud não utiliza, a não ser de um modo crítico, que dá diferentes graus até chegar na consciência. Isso às vezes a gente encontra em determinadas descrições psicodinâmicas de escolas que tinham algum laço de interrogação com o estudo de Freud, mas em lugar de reconhecer que existia uma fractura psíquica, algo que era inacessível para a consciência, então não, colocavam como
diferentes níveis de consciência. Aí se nota, ou seja, como Freud está na época, vendo que, em lugar de um trabalho puramente teórico reflexivo, ele trabalhava com seus pacientes e por meio de cálculos, por meio de inferências, por analogias, por aspectos similares, o que passava em um contexto, ele observava que se articulava em um contexto do processo inconsciente, logo se produzia determinado fenômeno como um sonho. E, através da escuta, ele via essas cadeias associativas que operavam para a formação dos sonhos, que também estavam operando para a formação de sofrimentos, de sintomas, de outro tipo de signos da alma humana, como diria em algum momento, fazendo uma brincadeira com esse aparelho psíquico. Né? Então, é nesse sentido que ele vai introduzir neste momento o problema, mas então vamos ver que ele vai avançando e vai trazendo outros elementos bem interessantes e ricos. Né? Em certo modo, ele vai observar que o inconsciente, em seu trabalho, acabaria tendo uma complexidade tal que não poderia ele observar como observa as percepções externas. Né? Ou melhor ainda, quando ele percebe objetos externos complexos, o raio, por exemplo, né? O que ele tem é um fragmento, o raio de uma tormenta, é sua luminosidade. Né? Não chega então a ter uma compreensão total. E então isso a nível externo, diz ele, talvez seja equivalente ao que acontece a nível interno, quando a gente vê uma ideia, uma construção, por assim dizer, criativa, eu digo, por tomar um exemplo, ele diria, bom, acontece a mesma coisa, a gente não chega a olhar, a enxergar, a perceber toda a sua complexidade. O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica. E em sua natureza mais íntima, ele não é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo. E é tão incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto é o mundo externo pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais. Há mais coisas por conhecer à medida que a gente pesquisa, daquilo que se observa diretamente tanto no mundo externo quanto do mundo interno, do mundo psíquico, né? Bem, então, até onde ele pretende estender esta qualidade do psiquismo, de participar, né, mesmo inconsciente, da vida total do sujeito. Ele vai pegar uma ideia de Goethe, né, que ele teria situado que em algum momento aquilo que saía como produto escrito saía quase pronto. Né? Como que de algum modo se trabalhava nele a obra. No entanto, não todo era efeito de uma elaboração consciente. Isso a gente escuta nos escritores, por exemplo, escritores de TCC, de dissertações, né, que vão... Inclusive me lembro, eu mesmo ter em algum momento aquela experiência, né? Ter lido uma noite uma série de textos, estar com algumas ideias e problemas ainda não bem formulados, né? E no outro dia, em um momento de manhã, quando me voltava a escrever, expor, a registrar as ideias, encontrar que isso havia tido uma clareza em algum momento, porque já parecia de algum modo muito mais ordenado. Né? Então, se poderia dizer que durante esse período, da noite da leitura até da manhã da escritura, a gente ficava com uma sensação similar ao que diz assim, aqui, né? Na 638, final do primeiro parágrafo. Parece que chega pronto. De onde chegou? Diz meu ego, minha consciência. Parece que quer observar e dizer, olha, parece haver tido um trabalho inconsciente de um jeito ou de outro, né? Essas formas de como nosso psiquismo está sempre pendiente dos signos e como precisa inscrever
inscrever-se numa realidade determinada, tem fatos históricos, né? Aí ele vai a uma citação quando, em algum local, não tenho muito bem de onde vem este registro, mas é um joguinho de palavras interessantes. Quando Alexandre, durante o cerco a Tiro, estava dormindo e sonha, nos seus sonhos aparecem sátiros, né? E esse sátiro tinha algum argumento e vai ao oráculo, né? O oráculo era aquele espaço onde se situava uma certa de borda entre aquilo que não era compreendido, por exemplo, em sonhos, em signos, em adivinhação de voo de aves e etc., ou seja, outros elementos, e pergunta para o oráculo, né, sobre o valor daquele sonho. E o oráculo, bastante adiantado, porque isso depois a gente vai escutar novamente por 1940, né, quando se aborda a instância da letra, né, esse jogo de dividir, né, sátiros, né, sá é aquela palavra grega, né, que diz de si, né, sigma alfa de si, e tiros, né, que é o nome da cidade. Então, sua, né, tiros, sátiros, né. Então, o Alexandre diz, poxa, então eu sonhei porque já é a minha. Né? Como que o sonho tivesse antecipado aquilo que já estava, né, pronto para ser conquistado, que era a cidade. Bom, os gregos, os antigos, então, colocavam seus desejos de dominar aquela cidade e surgia no sonho como uma situação já consumada, né? Nesse sentido, ele falou, olha, é nosso inconsciente, o inconsciente para aqueles que escutam e que vivem na clínica vai ser distinto, porque não vai estar em diferentes modos de apresentação, diferentes graus de consciência. O importante para ele é poder situar que determinados elementos psíquicos, né, representações psíquicas ou até afetos, são inadmissíveis para a consciência. Né? Então não é que existiriam diferentes graus, inconsciente, preconsciente, consciência e toda uma forma regular de passo. Não, ele quer destacar que existiam aí determinadas características do inconsciente que é lá onde se formam e ele quer estudar seus diferentes elementos. Condensação, deslocamento e tudo aquilo que então justificava o fazer dele, né, que era escutar, discriminar, diferenciar posições de relações de objeto, né, dar para esse sujeito a possibilidade de medir sua relação com o outro, sua relação com a linguagem, com aqueles diferentes outros que iam se posicionando em sua subjetividade. Aí já estou, de fato, justificando desde minha própria percepção contemporânea um texto que tem já 120 anos, né? Mas, enfim, eu acho que leitura se trata disto. Leitura se trata de continuar, né, a partir de estes elementos conceituais, reconhecendo esse processo pelo qual hoje em dia podemos entender, comunicar, escutar, ficar em silêncio, escolher quando fazer uma pontuação, etc. Né? Bem, onde ele então vai situar neste momento do texto? Ele tem inconsciente, consciência e, por último, a realidade. Então ele vai partir por discriminar o que é a consciência e o que é o sistema perceptivo. E observar que o sistema perceptivo está muito tranquilamente ligado a nossos órgãos e àquilo que prestamos atenção. Né? A atenção se vai muito facilmente a reconhecer para a atenção que se dá ao objeto externo. E diz que no caso do recalque, parece ser que se retrai, né? E acá apareceria uma forma de ação muito mais precisa, muito mais apontando para determinados traços de memória.
o pré-consciente, então, apareceria como uma função que liga tanto para o mundo externo quanto para o mundo interno. Só que para o mundo interno, para as representações, para as palavras, para a linguagem, é muito mais sutil como afeta o sistema perceptivo. Talvez a fantasia seja um dos pontos do pensamento onde o sujeito se atreve mais a vincular seu sistema perceptivo, né, pelo princípio de prazer que gera. Né? Então ele coloca princípio de prazer, princípio de desprazer, e nessa regulação coloca a atenção como que estaria escolhendo aquilo que se percibe e aquilo que não. Né? Bem, a respeito do que víamos sobre os paradigmas, né, e essa discussão entre o inconsciente filosófico e inconsciente dele como psicanalista, e como depois isso vai decorrer em outros aspectos, comparando o posicionamento de diferentes ciências. Aparece no parágrafo 640 da página 641 a ideia do aspecto teleológico, ou seja, o aspecto de um pensamento, ver que resulta na sua finalidade. Se no momento, né, essa reação do perceptivo a respeito do mundo externo e de si apareceria muito cheio de qualidades, digamos aí, bom, mal, gostoso, desgosto, medo, prazer, busca, desejo e uma série de afectos e potências. Logo, quando o ser humano pensa, se distancia com esse pensamento, porque o pensamento vai ser menos carregado de afecto, menos carregado de contradição, mais possibilitado de abrir. Ele utiliza uma metáfora aí, né? Como que abrir essas hipercatexias móveis, ou seja, muitas conexões e de fato muito móveis, muito flexíveis, sem tanto comprometimento. E desse modo, à medida que o sujeito associa com lembranças verbais cujos resíduos de qualidade são suficientes para atrair para si a atenção da consciência. Por mínimo que seja uma palavra, o afecto que ela possa trazer, porque uma palavra é neutra e pode ter uma pluralidade de sentidos, e sem lugar é capaz de que a consciência atrás para seu contexto de presença e de perceptivo, né? E aí ele então entra com dois casos, nos quais fica, através do exposto, de um modo muito perceptível, qual é a fantasia inconsciente. Né? E que para ele estando aí com um médico amigo, com um colega, abordam e dizem, olha, sim, aí tem algo, né, que parece evidente para todo mundo, menos para as pessoas que não podem enxergar aquilo que vê. Né? Frequentemente a gente escuta alguém surpreendido, ai, não viu tal objeto, como não percebi tal coisa estava à frente de mim, como é possível que uma situação tão evidente eu não tenha me ligado. Bom, tem que ver qual era a posição de sua fantasia, a posição do modo em que podia estar lendo ele os signos. Né? Ele diz aqui, na página 642, que foi chamado para uma consulta e uma jovem estava muito bem vestida, mas se desabotou uns botões da blusa, né? E uma das meias dependurada. Ainda levanta e mostra, né, a sua panturrilha e parece que foi um contramotivo para que colocar aquele ato, né? Mas, bom, diz que sentia dores de perna, talvez por isso a expôs, né? O que me chama a atenção é que aquilo que ela sentia era no corpo como se houvesse algo enfiado en ela, que se mexia de frente para trás, que a sacudia de cima para baixo. Às vezes fazia todo o seu corpo ficar teso. O colega médico que estava aí presente no exame olha para ele e não tem dificuldade de ver o que estava se atuando nesse momento. Né? Mas o mais estranho para eles era como a mãe da paciente, que ela mesma
teria sentido algo dentro de seu corpo, algo que fazia ficar de algum modo tesa, que ia de frente para trás. Ela não tem essa possibilidade de reconhecimento de que a paciente trazia, porque a paciente trazia não em um aspecto crítico aquilo que ela relatava, sino que estava mantida em um lugar de inconsciente. Ela chegava como objeto, chegava com uma queixa, chegava com um sofrimento, e não relatando nenhuma fantasia que poderia ser pensada naqueles termos que o olhar destes dois homens fizeram supor. E cabe a pergunta, terá sido mesmo isso que Freud, o colega, pensava? Não sabemos, isso teria sido trabalho de Freud e não nosso, nem de outra pessoa, né? Lógico. Outro caso que também relata, né, e eu acho que este segundo, se bem relata a relação entre a consciência e o inconsciente, nos traz de um outro aspecto, não do ato vivido e representado em cena, sino de algum modo como a organização de um tempo presente remite para um tempo histórico. E me parece algo muito importante para este momento em que Freud interroga o inconsciente, as diferentes formas de pensar o inconsciente. Eu acho que aqui nós temos muitos elementos para tirar o inconsciente da caixinha preta. O fato de que se trate de elementos inacessíveis à consciência não quer dizer que eles se acumulem como um reservatório de traços permanentes e seja só isso. Existe traço. Né? E, no entanto, são traços dinâmicos que existem no momento presente. Logo, onde vão? É como dizer, onde vão as palavras que a gente não utilizou. Né? Se a gente, por exemplo, está descrevendo um acesso de cólera, e não diz bravura, não diz raiva, onde ficariam essas outras palavras? No mesmo sentido, como se fosse uma espécie de nuvens, poderíamos pensar numa nuvem imaginária das que falava Aristófanes lá, né, para quem quiser ler na sua comédia As Nuvens, onde fala de Sócrates e da escuta. Desse modo, parece que também aqui está a ideia de que há um inconsciente que se faz em tanto se produz uma nova circunstância. Tanto porque algo do passado começa a ser similar com aquilo que o sujeito vive no presente, né? E tanto quanto porque a própria situação do vínculo que se estabelece entre o paciente e seu analista acaba sendo um modo de uma transcrição, para utilizar o termo de Freud, de aqueles traços para uma nova leitura. Então, o inconsciente, nesse sentido, é uma coisa viva, é uma coisa presente, uma coisa única, uma coisa que se dá no momento, com o qual se trabalha no aqui e agora. Não se repetirá em um laboratório por repetir todas as palavras, todas as cenas, todos os afectos, preenchendo com filmes, com música, com cores, para ver se a pessoa responde do mesmo modo. Não. Isso se faz em termos muito mais sutis, em termos da linguagem, né? Muito mais aberto e incontroláveis, né? Porque a gente não sabe as palavras por vir. Bem, fechando essa ideia, vamos a passar ao segundo dos exemplos, né? Um rapaz que tinha tic de vômitos histéricos, dores de cabeça, estava na clínica com ele e ele lembra de que estava jogando damas com o tio em um tabuleiro na sua frente. Aí então, em um momento para buscar mais associações, sugere que fale de que outras possibilidades de imagem poderia corresponder, e então o rapaz viu um punhal, né? Um objeto que pertencia ao pai. E aí começa uma série de imagens de um velho camponês cortando grama com uma foice, né? E assim vai chegar a que descreve o pai como uma pessoa bastante violenta, que tinha deixado a boa mãe, né, para buscar uma outra mulher que era mais apetecível para este velho, o qual fica bravo, né? E então associa esse material com a lembrança mitológica da foice que da era
para os Zeus cortar os testículos de Cronos e fazer então um ato de vingança e de substituição, onde Zeus fica comandando no Olimpo e os titãs, todos aqueles com que ele lutaria, ficariam sob seu mandato, baixo sua força. Né? Então, essa figuração aparece para Freud como uma forma de pensar que lembranças recalcadas se enfiaram na consciência a partir de uma nova situação, né? A partir dessa situação clínica presente onde ele e seu paciente estavam dialogando. O inconsciente não é um resolvatório de coisas passadas que a gente tira como se fosse de uma caixinha que o paciente por resistência não te quer dar. O inconsciente é algo espontâneo, é algo que se vive dia a dia nessas clínicas, e que se trabalha junto com o paciente, que devemos ter um pouco de flexibilidade conceitual para poder ir acompanhando essas novidades e não deter-nos ante problemas lógicos, conceituais, porque um paciente não se adequa à teoria. Se um paciente não se adequa à teoria, porque a teoria está errada, porque minhas pretensões egoicas de querer abordar a temática com maior, mais sesudo, com mais compreensão, com mais miolo e intelecto, de algum modo está atrapalhando, está trabalhando como resistência também. E fechará agora, então, interrogando sobre o aporte prático deste estudo. Né? Até que ponto, então, essa possibilidade de abordar o psiquismo e dar um outro posicionamento ao sujeito, né? Reconhecer os lugares de recorte dos objetos, até que ponto o sonho, como tal, enquanto valor prático deste estudo, como meio de chegar a uma compreensão da alma, a uma revelação das características de cada um, vai perguntar ainda, acaso as emoções inconscientes expressas pelo sonho não têm o peso das forças da vida real, anímica? Será que se deve fazer pouco da significação ética dos desejos suprimidos, desejos que, assim como levam os sonhos, podem um dia levar a outras coisas? Olha, então, há uma moral em jogo. Tem coisa que parece ser um tanto melhor que ficam recalcadas. Né? Bom, julgar um sonho por seu conteúdo, né? Parece oferecer mais ou menos como quando o imperador manda matar as pessoas que sonharam com que ele morreria. Talvez nesse sonho havia um jogo de representações e de criatividade que não necessariamente dizia de que eles desejavam matar o imperador. Talvez ao contrário, um sonho onde os sujeitos queriam defender com sua vida, por exemplo. Então cita Platão, não me lembro onde de ter lido esta ideia de que um homem virtuoso se contenta em sonhar, ou que o homem perverso, né, faz realmente, né? O que o homem seria perverso faria realmente. E aí então ele interroga, né, algo da ordem da realidade, a realidade psíquica diferente da realidade material. Né? Será que ainda a gente precisa pensar que há uma realidade material, há uma realidade factual dentro da clínica e outra realidade psíquica? Bom, de fato é uma forma inicial de levar um problema mais na frente. Haverá um real que de fato é inacessível às palavras. Né? As palavras não acedem, né, ao real. Haverá também uma realidade, né, que é puramente imaginária, a realidade que nós tratamos como tal. Né? E haverá também uma força que está na fantasia, que de algum modo estará condicionando, né, essa realidade, a realidade psíquica, uma forma especial de existência, que não deve ser confundida com a realidade material. Nesse sentido, não faria muita lógica atribuir moral, né, ao inconsciente. O inconsciente, para conseguir fazer essas produções das quais Freud está dando conta, que são as formações de lapsos, xistes, sonhos, sintomas, perdeu a noção de contradição,
a noção de temporalidade, seguia pela livre descarga, pelo princípio do prazer, pela mobilidade das conexões e as brincadeiras com as cenas e novas cenas. Então, ante essa bagunça, né, poderá surgir algo que seja capaz de ser julgado? Bom, me parece bem interessante isso, porque de tanto em tanto se situam interrogações críticas em um consultório, do tipo de dizer, olha, mas isso está muito mal, não consigo, eu não sou eu que pensa isso, tá? Mas é lógico, ou seja, vamos avaliar se isso tem, qual é o tipo de conexão que tem, o que o paciente te traz como uma massa de discurso, de aquilo que seria para ele de cunho moral, julgar quem domina quem, ou julgar quanto se goza do prazer ou do mal-estar e lá pela frente. Continua associando, continua nesse posicionamento mais de pesquisador, de que mantém a interrogação, que isso vai dar mais elemento de que se olhamos desde a consciência e dizemos, ai que monstro, porque aí cita a Hans Sachs, e diz, olha, talvez aquilo que aparece de um modo monstruoso, quando se vê com um pouco mais de atenção, quando se analisa um pouco mais, não era tanto assim monstruoso, só que era carregado desde uma outra instância psíquica com tanta carga moral que o tornava digno de sofrimento, né? E muitas vezes eu encontro frases nas quais as pessoas se culpam de um modo muito forte, porque imaginam que estão fazendo atos sumamente dañinos, mas porque sua fantasia, na sua fantasia está implicado um grande outro que possa condenar eles. Então, isso tem que ser também analisado, né? É muito raro a complexidade de um caráter humano, impelido de um lado para outro por forças dinâmicas, submeter-se a uma escolha entre alternativas simples, como levaria a crer a nossa doutrina moral antiquada. Então, de fato, a complexidade do ser humano te deixa em um estado que, se tu queres acceder a esse indivíduo, né, e poder brindar para ele, né, os elementos que possibilitem, né, uma leitura de seu lugar psíquico, então a gente vai ter sim que suspender esse lugar de moral. A gente não vai poder estar abordando a questão como se trata de uma espécie de posicionamento mau, posicionamento bom, grupos certos, grupos errados, graus de dominação e de violência que se poderiam exaltar ou que se poderiam inibir. Se trata de poder abordar essa complexidade com inteligência, ou seja, essa complexidade ser abordada através de pensamentos, não com tanta carga afetiva, com tanta possibilidade de adoração ou de destruição. Né? Poder abordar com linguagem, com formas verbais, essas que estão um pouco mais isentas de qualidade, que podem deixar o sujeito, a quem escuta, em uma posição mais tranquila, e não de tanta necessidade nem de crítica, nem de exposição afetiva. Enfim, nós passamos então pelo capítulo 7, em uma leitura que poderá ter não ficado muito clara às vezes. Eu vou pedir para vocês, quando retornem ao texto, ter uma atitude crítica. Né? Eu sou ciente de que coloquei alguns poucos pontos do capítulo 7 em questão. Muitas vezes minha leitura não é clara, não vai ser muito pedagógica, no sentido de que quero estar trazendo para a experiência singular, para a experiência clínica, para poder vocês sentirem como foi se construindo esta concepção de um psiquismo que vai depois de um século, mais de um século e um quarto de tempo, né, no qual a gente vai discriminando melhor os valores e os elementos em jogo, né? E não deixa de ter todo o seu potencial. Desde 1900, esta leitura vem nos oferecendo um posicionamento
para ver qual é o fio que caracteriza o escutante. Então, vamos fazer esta leitura, sejam críticos, deem uma primeira lida se se querem nortear por pelo que eu faço, ótimo, senão não demorem em fazer as críticas, em buscar as outras saídas, levantar outros problemas, porque é essa atitude a que vai fazer com que todos nós nos tornemos um pouco melhores escutantes, né? E mais abertos, sempre mais abertos à surpresa da leitura por vir. Até a noite, até mais.